Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o Rafael Cavalcante e no tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo básico dos parâmetros parciais de solubilidade de Hansen, ok? Bom, para começar vamos iniciar o software, clicando duas vezes no ícone do programa HSPIP. Bom, ele deve abrir essa tela. O software do Hansen, como vocês podem ver, ele tem várias opções. Ele tem sido aplicado aí na literatura, em vários trabalhos técnicos, para uma série de aplicações. Então ele é um software imenso, ele tem várias aplicações. E hoje a gente vai usar uma pequena aplicação dele, que é conhecida como o DIY, o Do It Yourself. Ou seja, a partir de uma informação da estrutura molecular, você calcula os parâmetros de solubilidade parciais, né? Que é o parâmetro dispersivo, o parâmetro polar e o parâmetro de hidrogênio. Consequentemente, você também obtém ali o parâmetro total, ok? Então, basta vir aqui nesse botão DIY, clicar nele. Vou minimizar essa tela principal aqui. Deve aparecer essa tela aqui, tá certo? E é justamente essa função aqui, YMB, que a gente vai utilizar, tá ok? Bom, como é que esse programa funciona? A partir de uma informação que é o SMILES ou o INCHL, que é uma forma, né, da gente codificar a estrutura molecular de uma maneira linear, de uma maneira que o computador consiga entender, vamos dizer assim, né? Ele consegue calcular os parâmetros de solubilidade parciais e uma série de outras propriedades e até alguns descritores moleculares a partir dessa informação estrutural, tá certo? E nós temos duas maneiras, na verdade, de fazer isso, né? A maneira mais simples, que é pelo SMILES da molécula, o INCHL, certo? Ou caso você não tenha, né, caso você tenha uma molécula muito complicada e você não tenha essa informação, você a partir do arquivo 3D, né, dessa molécula, você pode construir essa molécula utilizando algum software aí presente no mercado, livre ou pago. Por exemplo, você pode usar o Avogadro, né, para construir a estrutura molecular. Você pode depois carregar o arquivo da estrutura tridimensional aqui dentro do software e ele vai usar isso como input para poder calcular os parâmetros parciais de solubilidade também, tá certo? Bom, eu vou começar fazendo o primeiro método, que é utilizando o SMILES ou o INCHL, tá ok? Então, eu vou minimizar aqui. Vamos fazer o cálculo dos parâmetros de solubilidade para o etanol, tá? Então, eu vou procurar o INCHL ou o SMILES do etanol. Para isso, basta eu abrir uma aba aqui do Google. Eu vou pesquisar na base de dados do PubChain. Só digitar PubChain. Clico aqui no link do PubChain. E aqui na busca eu vou digitar etanol. Certo? Essa primeira composto aqui. Bom, o PubChain é uma base de dados que tem uma quantidade imensa, né, de informações sobre várias moléculas, tá certo? E o que eu vou fazer? Aqui tem uma série de informações, né, nesse resumo aqui a gente observa todas as informações disponíveis para a molécula que eu estou pesquisando, no caso o etanol. Eu vou arrastando aqui para baixo até essa parte aqui, ó, de Computed Descriptors, nomes identificadores. Eu vou vir aqui copiar o INCHL da molécula todo. Só copiar. E agora eu vou retornar lá no software. Simplesmente colo o INCHL dela aqui. Certo? E clico Enter. Depois que eu cliquei em Enter, ele já calculou, ele é imediato, né? Na verdade, esse software é uma base, é um banco de dados, né? Que combina informações de uma série de moléculas. Ele já até identificou que na base de dados do próprio Hansen, esse código aqui, né, da estrutura molecular é compatível com o etanol, que é justamente a molécula que a gente está procurando, tá certo? Numa nova versão do Hansen, do software, aparece aqui o modelo tridimensional também da molécula, para a gente conferir, né, se está tudo correto. E, enfim, aqui estão os parâmetros de solubilidade: dispersivo, polar, de ligação de hidrogênio e aqui o total, ok? E uma série de outras propriedades que vocês podem se interessar em utilizar também, né, que são obtidas normalmente por correlações dentro do próprio software, tá certo? Bom, depois que eu clico Enter, muitas vezes a gente quer fazer contas, né, com esses valores.
E o que você pode fazer é simplesmente digitar numa planilha ou uma funcionalidade do Hansen é que ele já coloca todos aqueles dados que aparecem nessa tela aqui já na sua área de transferência. Então se eu abrir aqui uma planilha do Excel e simplesmente colocar Ctrl V, ele já cola tudo, né? Todas as informações aqui na minha planilha do Excel, tá certo? Uma coisa a ser observada é que o separador decimal, né, do Hansen é o ponto e não a vírgula. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso quando vocês forem fazer contas. Se vocês precisarem, vocês troquem isso aqui, tá certo? Substituam um ponto pela vírgula, senão as contas ficam erradas, dependendo aqui do padrão que o seu Excel está utilizando, tá certo? Bom, esse foi o método utilizando o INCHL da molécula, tá? A informação aqui Smiles, tá certo? Bom, eu vou fechar aqui o software, vou abrir aqui ele de novo, só para limpá-lo. Pronto. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou baixar, agora eu vou mostrar o método utilizando um arquivo, né, da molécula, né, um dado que você tem um arquivo 3D. Aqui no PubChain a gente consegue também obter tanto os arquivos 2D quanto o arquivo 3D da minha estrutura molecular, tá ok? Basta eu vir aqui nessa parte 3D Conformer, Download, eu vou baixar o arquivo SDF, salvar. Pronto. Aqui ele já salvou o meu arquivo. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só minimizar essas telas. Esse aqui é o arquivo que eu baixei lá do site do PubChain. Tá? É justamente o arquivo da estrutura molecular. E se eu vier aqui nessa opção Load 3D, eu posso vir aqui em área de trabalho, onde está a minha estrutura molecular, né? Selecioná-la, clicar em abrir e ele vai carregar, certo? Essa aqui é a estrutura que ele está lendo, ok? Como vocês podem ver, ele sempre consulta a própria base de dados que está dentro do Hansen para verificar se a estrutura que você está avaliando, né, que você está querendo calcular os parâmetros, ela bate com alguma estrutura já cadastrada. No caso aqui a gente confirma, né, ser o próprio etanol. Tá? E novamente, uma vez que eu carrego o arquivo e ele faz as contas, ele já deixa registrado na minha área de transferência todos aqueles dados. Então eu posso vir aqui e colar os valores que eles já vão aparecer na planilha. Tá ok? Bom, basicamente é isso. É tão simples quanto isso, tá certo? Esse vídeo ele é destinado justamente para a gente fazer os cálculos de parâmetros de solubilidade parciais de forma manual, né? Ou seja, para cada molécula você pode utilizar essa metodologia, né? Você também pode consultar a própria base de dados do Hansen se você quiser, tá certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal do LADMAC e até o próximo vídeo.